Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os motivos pelos quais nós odiamos a hipocrisia. Mas talvez a gente deveria tomar um pouco de cuidado com isso. Aguarda aí. Primeiramente, corre lá, se inscreve no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. Mas não é fácil responder essa pergunta. Quer dizer, a gente acha que é fácil. Por que a gente odeia hipocrisia? Ah, Fred, por que eu odeio hipocrisia? Porque eu detesto gente mentirosa, porque afinal de contas essas pessoas aí que são mentirosas, eu odeio pessoas hipócritas, dizem uma coisa e fazem outra. Ha! Parece ser fácil a gente falar isso. E quando a gente fala isso, a gente parte de um primeiro grande engano, da ideia de que nós não somos hipócritas. Porque o que seria hipocrisia? É a pessoa que não alinha entre o que ela fala e pensa versus o que ela faz. É como se ela fosse um pouco corrupta, vamos colocar assim. E a gente imagina que nós somos super alinhados. Essa ideia de que nós somos de um time e os hipócritas são do outro time, esse é um dos motivos pelos quais nós odiamos a hipocrisia e os hipócritas. Porque a gente se imagina no time das pessoas bondosas, coerentes, e as outras pessoas estão no time das malvadas e hipócritas. Então, esse primeiro, talvez, engano que a gente viva, alimente esse ódio que a gente tem. E eu vou dizer por quê. O segundo ponto é que a gente tem uma falsa ideia de unicidade. Ou seja, eu tenho a ideia de que o meu discurso está sempre alinhado à minha ação. E assim, internamente parece que não existe nunca nenhuma contradição dentro de mim. Ou até que eu não poderia mudar de visão, de perspectiva das coisas ao longo do tempo. Então essa ideia de que, sendo um monobloco, sendo uma pessoa, uma figura que nunca muda, que é a mesma, que não tem nenhuma contradição interna, que não tem nenhuma angústia do tipo, vou naquela direção, vou naquela, o meu desejo versus aquilo que é correto. Que essa pessoa não existe, tá? Então a gente supõe que a gente seja esse tipo de pessoa que tem uma super coerência interna. Então a gente diz que o nosso fio de bigode vale mais do que dinheiro. E às vezes a gente fala coisas que a gente não é capaz de prometer, que a gente desiste no meio do caminho. Pensa aí pela sua memória quantas coisas você já disse que ia fazer e não fez. Você poderia ser visto como hipócrita. Você prometeu algo e não cumpriu. Você poderia ser visto como hipócrita? Provavelmente sim. Se você usasse a mesma moeda que você avalia os outros para avaliar você, talvez você se veria como um hipócrita. Então a gente precisa entender uma coisa importante. Dentro do nosso mundo interno, nós temos várias perspectivas e várias vozes. Eu já até falei disso num outro vídeo que eu vou colocar o link aqui. Essas outras vozes, essas vozes internas, elas têm uma delicadeza, vamos dizer, elas têm uma característica própria que a gente não pode ignorar. A gente não pode fingir que elas não existem. Tem gente que finge. Tem gente que acha que é o tipo de pessoa super obcecada, obsessiva, alinhada entre aquilo que faz e fala como se não tivesse nenhuma contradição, como se isso nunca acontecesse. Isso é um engano, preciso te avisar. Um terceiro problema é a ideia também de que uma pessoa que muda de opinião, ela é volúvel. Como se a ideia de mudar de opinião, mudar de perspectiva, fosse uma bobagem. Mas eu vou dizer para você, você já mudou de visão de mundo muitas vezes. Essa visão que você adota hoje como a visão definitiva que você tem, provavelmente daqui 10 anos você vai estar rindo da sua cara. Do mesmo jeito que você está rindo da sua cara de 10 anos atrás. Então essa ideia de que as experiências que a gente vive são irrelevantes e que a gente não pode ser tocado
por experiências novas e descobrir coisas novas é uma grande ingenuidade, é uma grande bobagem, vamos dizer assim, da nossa parte, imaginar que nós nunca mudamos e que a mudança necessariamente é algo de gente volúvel. Não, não é. Uma quarta característica é a gente precisa ter clareza entre o que a gente vê como ideal na nossa personalidade e o que é real. Na maior parte das vezes, a gente fantasia uma coisa que a gente é e que a gente não é. Às vezes a gente se acha mó legal e a gente está sendo super chato, inconveniente. Então, a idealização que eu faço a meu respeito não quer dizer que é aquilo que acontece. Eu posso estar achando que esse vídeo é super legal e ele tá uma porcaria. Então, a minha idealização a respeito desse vídeo, na prática, pode não ser legal. Ou pode ser que ele seja legal, mas você esteja vendo e esteja irritado com o que eu estou dizendo. E aí você fala, não gosto do que o Fred está dizendo. Então, eu preciso entender essas variações entre a vida idealizada, o que eu imagino que eu sou, e a realidade dos fatos. Um quinto ponto também é que a gente superestima a nossa autoavaliação. Sabe aquela coisa que profissionalmente acontece muito? Quando que você vai entregar aquele relatório? Semana que vem eu entrego o relatório. Será que você entrega semana que vem o relatório? Ou você acha que vai entregar, mas na verdade você não tem uma boa noção? Para você ter uma noção, grandes empresas como a Microsoft, por exemplo, elas já perceberam que as pessoas erram de 20% a 30% a previsão de entrega. Então eles já colocam essa margem de erro nos prazos que eles têm, porque eles sabem que as pessoas têm um erro de avaliação profundo sobre a performance dela. Aquela coisa, tô chegando, tá chegando, não tá chegando, vai demorar mais meia hora. E a gente tem uma ideia de que nós somos muito melhores do que nós somos. E na prática, às vezes, nós conseguimos ser mesquinhos, orgulhosos, invejosos, competitivos, estranhos, e a gente nem se dá conta disso. Isso quer dizer que nós temos vários pontos cegos na nossa perspectiva de moralidade. Às vezes a gente não se dá conta, mas aquilo que eu justifico minha ação, visto do outro lado da mesa, pela outra pessoa, pode ser uma baita de uma canalice. Então, às vezes, eu estou super achando que eu estou protegendo as pessoas, falando, meu amigo, não faz isso, olha no que você está acreditando, você é um maluco, você é um petralha, você é um coxinha. Você está colocando a pessoa num time ou num outro e você está sendo rude, você está sendo grosseiro, você supostamente acha que você está tendo uma postura protetora, cuidando do bem e da paz e da moralidade no mundo, e às vezes você só está sendo um grosseiro sem noção. Então, essa ideia de hipocrisia, como se a hipocrisia fosse falar uma coisa e fazer outra, você também pode estar cometendo. O Jung, que é um psiquiatra suíço, ele chamou isso de sombra. Aquilo que você não consegue ver na sua maneira de ser e de agir, mas que está ali. Todo mundo vê, menos você. Então a sua autoavaliação moral talvez não seja lá aquela coisa das mais éticas que você acredita. E o profundo medo que toda pessoa que odeia hipocrisia tem é de ser enganada. Ela tem medo de depositar a esperança, o amor dela, o carinho dela numa determinada situação e ser enganado. Quantas pessoas que você já acreditou e que enganaram você? Provavelmente o seu ódio à hipocrisia, e eu entendo a função protetora que esse ódio tem, ela pode ter nascido de um profundo desapontamento que você teve com alguma pessoa que você já acreditou muito. E eu já vou dizer de cara 2 pessoas que você acreditou muito e que falharam com você. Papai e mamãe. São aquelas pessoas que na infância você olhava e falava assim, nossa, como meu pai e minha mãe são incríveis. Aí você começa a crescer, comparar com outros pais, outras mães, você começa a ver que eles não te dão a liberdade ou o direito, sei lá, 1000 coisas que acontecem na adolescência, e você vê que eles diziam que eram uma coisa, eram outra. Eles pregavam uma coisa e faziam outra. Esse desapontamento, que é perceber que o Papai Noel não existe, ele cria uma rachadura emocional
nas pessoas que faz com que elas tenham ódio à hipocrisia. Porque elas já acreditaram em duas figuras que disseram que estava tudo bem, que ela seria protegida de todos os males do mundo, que você era uma criança incrível e de repente você não é. Você vai ver e você talvez não seja muito incrível, você, né, não é aquilo que seus pais prometeram para você. Então esse temor de ser enganado de novo, de colocar o seu coração numa coisa, de ter fé e se desapontar, provavelmente faz você ser um caçador de hipócritas. Mas o ponto é, será que você precisa o tempo todo ficar caçando hipocrisia em tudo e você não pode ter uma relação mais transicional, de transição com as pessoas, entender, olha, nesse momento a sua ideia me parece ser coerente. Nesse momento a minha relação com você parece ser muito boa, produtiva. Eu não sei se isso vai ser garantidamente para sempre. Eu não sei se eu próprio vou mudar e eu vou dizer que eu já não quero mais seguir nessa história, mas nesse exato momento eu tô super contigo. E eu gostaria que você estivesse comigo, mas assim, não há garantias. Então, você não precisa ficar com tanto ódio da hipocrisia dos outros. É verdade, às vezes as pessoas falham, elas superestimam a capacidade delas, elas dizem coisas que poderiam fazer porque elas acreditavam que podiam fazer e depois elas desistiram e aí você desmorona com aquilo tudo. Então assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto 80, nem tanto 8. Talvez ter uma relação mais ponderada, comedida com as coisas, faça você ficar menos preocupado em ficar caçando hipocrisias no mundo à sua volta. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, comente aqui. Vamos abrir a discussão, comentário, porque assim, eu quero entender qual é a sua história, o que aconteceu, com quem você se decepcionou. Formula melhor o seu descontentamento, o que você não gostou, que aí a gente consegue abrir a conversa com muito mais qualidade. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Me siga nas redes sociais, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um monte de links para você me descobrir por aí. Se inscreva no canal e a gente segue nos próximos vídeos. Se você gosta de assuntos de psicologia, você pode ver tudo isso no amenteHumana.com.br. Você vai gostar bastante das coisas que tem lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.